Salmo número 113. Louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até ao acaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra? Levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Vamos continuar com mais.
sentar. Vamos passar agora a palavra com o nosso irmão Trajano. Ora, bom dia, saúdo a todos os irmãos com a paz de Cristo, amém? Sim, é domingo, está escuro lá fora, mas é muito bom. A palavra de Deus diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, não é? E quão bom que estas palavras sejam verdade, não é? Esta manhã eu sei que é bom e que os irmãos sentem que é bom estar juntamente com os irmãos e com as irmãs, amém? Então, esta manhã, os irmãos vão dizer, este irmão é mesmo chato, está sempre falando da área social, mas é uma área que está interligada, não é? Intrinsecamente ao cristão, ao homem e à mulher cristã. E não é porque eu estudei ou continuo estudando a área das ciências sociais e que estou mais sensível. Mas, amados irmãos, todos deveríamos, como cristãos, estar muito mais sensíveis. Não é preciso vir uma doença grave. Um professor meu dizia, doença grave, um vírus grave. Eu estou falando do Covid, não é? Mas um professor meu dizia que, Trajano, é preciso vir, conversa de café, é preciso vir um vírus assim tão grave, não é? E não estávamos a falar de cristianismo, nem de Jesus, nem nada do género. Mas a verdade é que ele estava dizendo, é preciso vir assim uma coisa tão grave para as pessoas definitivamente olharem para os outros. E eu disse, professor, peço perdão, você tem mais formação que eu, você tem, se calhar, muitas titulações. Mas eu não concordo. Mas quando nós dizemos não concordo a um professor, temos que argumentar o porquê. Porque eu, como cristão, além de gostar e ser muito ativo em atividades de filantropia ou na área social, todos os meus irmãos e irmãs na fé, nós temos este dever de olhar sempre para o outro. Não precisamos de formação superior, não precisamos de tirar um curso de geriatria ou um curso de educação social para sabermos que nós, como irmãos na fé, temos uma grande responsabilidade enquanto igreja de Cristo de servir ao outro. E servir ao outro sem receber nada em troca, sem interesses. Eu sei que isto, aos ouvidos de alguém que não conhece a Deus, soa estranho. Mas para nós não, pois não, irmãos? Irmãs, isto é nossa missão, enquanto aqui nesta peregrinação, que temos falado aqui tantas vezes, à quarta-feira, temos ouvido os irmãos também aqui deste púlpito ao domingo. Vamos cá de pé, que eles puderem, vamos ter uma palavra de oração. Aqueles que puderem. Então vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus. Nosso Pai, bendito Deus, nós estamos tão gratos, Senhor, porque mais uma vez nós podemos estar aqui, Senhor. Não nos cansamos de dizer àqueles que, não digo aqueles que por doença ou porque se encontram abatidos, mas àqueles que podiam estar aqui e hoje não estão. Nós sabemos também, isto do Covid é complicado, mas também não serve de desculpa para tudo. Senhor Deus, também nós sabemos que é um verdadeiro privilégio estarmos aqui, Senhor, uns com os outros. É realmente prazeroso estarmos uns com os outros e aprendermos uns com os outros. Também apelo ao Santo Espírito, ao Espírito Santo, que Ele venha a realmente contender connosco e, sobretudo, nos venha dar entendimento. Espírito Santo, eu apelo-te que venhas realmente dar-nos entendimento, porque a Tua palavra ela é simples e nós muitas vezes é que a complicamos. E também muitas vezes ouvimos e não metemos em prática aquilo que ouvimos e escutamos, começando por mim. E agora, Senhor Deus, eu te peço que as pessoas que se encontram em casa neste momento, sabemos que são muitas, pela Tua graça nós temos verificado que muita gente tem demonstrado interesse a partir de casa de estar em união connosco também, em espírito. E por isso é esses irmãos, irmãs e amigos que nos acompanham
lá desde casa, lá desde o seu sofá, do conforto da sua cama, não importa. Eu peço-te que venhas realmente dar entendimento, verdadeiro entendimento, e que esta calamidade que caiu sobre nós, sobre o mundo, de modo geral, sirva para realmente nos despertar para a obra que é grande, que é farta de pessoas sedentas de chegar até à cruz de Cristo e sedentas de arrependimento. Possamos ser nós, os obreiros, as obreiras, os serventes, os teus conservos, que possam levar as boas novas a essas pessoas. E se for desta forma, usa a internet também, Senhor. Apesar de não estarmos a ver caras, tu vês corações, Senhor. Tu sondas os corações daqueles que estão a ouvir esta manhã a tua palavra. Por isso, usa-me também como um base de bênção e te exorto, Senhor, que venhas dar entendimento como deste a mim também. Que ninguém saia daqui mais confuso do que entrou, mas saia esclarecido e saia, sobretudo, abençoado e edificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, amados irmãos. Eu vou ler em Efésios 4, 28, mas é um versículo de referência. Os irmãos escusam de abrir. Eu creio que até o Hugo, não sei se tem a possibilidade de colocar, eu não sei, mas eles é que dominam aqui a informática. E então eu gostaria só de ler um versículo, usar como versículo base para melhor entendimento nosso esta manhã da palavra de Deus. Então, em Efésios 4, versículo 28, diz assim: aquele que furtava, não furte mais, não é? Mas podemos dizer aquele que peca ou que pecava, deixe de pecar, não é? Mas, no seguimento desta mensagem, diz: fazendo com as mãos, antes trabalho fazendo com as mãos, o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Para que tenha que repartir com o que tiver necessidade, não é? Aqui é uma exortação a servirmos o outro, certo, amados irmãos? Eu não sei se os irmãos se lembram, Ana, lembras-te de uma peça que fazíamos, que as mãos servem para muita coisa. E a língua, a boca, o corpo, mas as mãos servem, havia uma mímica, um drama, que era muito giro, um dia se calhar apresentarmos aqui, ou com certeza já apresentaram, que o Rubem pode-se lembrar melhor do que eu, em que as mãos, nós dizíamos que elas servem para construir, as mãos servem para dar um abraço, abraçar um irmão, agarrar a palma da mão de um irmão ou de uma irmã, mas as mãos também servem para quê? Para ferir, não é? Para ferir o outro, para fazer mal. Mas as mãos também podem servir para quê? Para dar. E o dar, os irmãos interpretam a palavra do Senhor, que é sempre, vamos aqui voltar ao dízimo, ou falar de dar dinheiro. Mas há muitas coisas, além de ser importante também contribuirmos, com certeza, nada disto aparece do nada, não é? Muitas vezes aparece de um ou dois irmãos, infelizmente, mas todos temos partilhado esta visão de ajudar, mas não é disso que eu vou falar esta manhã. É que as mãos, elas servem também para, mais que o dinheiro, poder dar a mão na altura certa, que aquele irmão ou aquela irmã precisa, não é? Então eu vejo a igreja, amados, agora brincando um bocadinho, mas para podermos ter uma melhor compreensão, não me levem a mal, mas a palavra de Deus diz que nós somos embaixadores de Cristo, certo? Embaixadores é só o Trajano, o irmão Serafim, ou o Rubem, o Hugo, o Tiago, não é? Ali a nossa avó também? Não. Odete? Não é. O Bino? Somos todos embaixadores de Cristo. Todos representamos a Cristo na medida que, quando damos o passo e aceitamos seguir a Jesus, nós tornamos representantes. E quando tu declaras ao mundo, pelas águas do batismo, tu estás declarando ao mundo que és de Cristo. Então, a partir daqui, tu estás, como o apóstolo Paulo diz, uma multidão de testemunhas olhando para ti, para aquilo que tu fazes, ou aquilo que tu dizes. Não é? E então, eu gostaria de dizer que nós somos quase como uma agência de Deus na Terra, não é? Não estou a falar da Remax, não estou a falar desse tipo de empresas, não é? Mas nós somos embaixadores de Cristo. Podemos dizer que nós temos a nossa embaixada, não é? Nossa embaixada, não é? Nós estamos aqui na nossa embaixada, em Águas Santas. E então isto significa que cada cristão, amados irmãos e irmãs, e amigos que nos visitam também pela internet, inclusive eu e cada um de nós, de vós também, têm uma responsabilidade social e espiritual.
diria ainda melhor, primeiro espiritual e social, porque é o resultado da tua fé, da tua crença em Deus, tem que resultar em fé em ação. E fé em ação, eu gostaria de dizer fé e área social. O cristão vive tanto na igreja como no mundo e tem responsabilidade com ambos. Não temos só responsabilidade uns com os outros, temos sim, de cuidar um dos outros, de nos demonstrarmos em amor, de nos amarmos em Cristo. Muitas pessoas às vezes não percebem, ainda crentes no Senhor, não percebem quando eu digo, minha irmã, ou meu irmão, eu amo ele em Cristo. Sim, isso é forte, porque as palavras são fortes. Não se diz a um homem, a uma mulher, eu amo-te de qualquer maneira. Isto não é novela brasileira. Perdoem-nos os brasileiros que estão a assistir. Com certeza poderá haver algum. Mas é muito fácil nas novelas nós vemos alguém dizer, eu amo-te. Eu gosto de você, não é? E no dia seguinte já não ama nada, não é? E o cristão não funciona assim. Quando ama, cuida. E cuida até ao fim. Não é? É uma missão que a pessoa assume. Então, o cristão, ele tem responsabilidades, tanto na componente espiritual, principalmente, e o resultado disso é realmente a ação. Não só, devemos ser só espirituais, mas devemos ser sociais. Amém? Todos concordam? Esta manhã? Interajam comigo? Aí atrás concordam? Sim? É só ter fé? Não, tem que haver uma componente de ação, a fé em ação. Eu gostaria de ler com os irmãos esta analogia em João, em capítulo 17, versículo 15. João, livro de João, capítulo 17 e 15. Este versículo é pequeno, mas fantástico. Pai, eu não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mundo. Não é? Não sei se alguém tem outra versão, mas a minha diz Pai. Alguém tem outra versão? Há uma versão que diz, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Mas eu queria que esta versão é muito mais poderosa, que diz, Pai, eu não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mundo. Está bem? Então, a tendência geral da igreja, no panorama mundial, está bem? Vamos agora sair um bocadinho aqui da parte local, a Igreja Águas Santas. Eu estou falando para o panorama mundial e para a igreja em geral, evangélica, está bem? Os meus irmãos entendem, não, o irmão Trajano só está a falar para Águas Santas. Não, eu estou a falar para a igreja de Cristo, de modo geral. Mas o panorama, e os irmãos têm que concordar comigo, devem concordar comigo, que a igreja tem muitas vezes o objetivo de, eu gosto de usar uma palavra um bocadinho cara, mas é eclesiastizar as pessoas. É isto que uma das grandes prioridades, muitas vezes, das igrejas, é de eclesiastizar, não é? As igrejas locais têm esta tendência. Então, os seus membros, de fazer membros, de tornar pessoas membros, o que é também importante para as pessoas também se compromissarem com a igreja, mas não deve ser somente essa a prioridade. Então, por tradição, levam muitas das vezes, e é este o grande problema, quando a igreja só tem esse foco de aumentar número, e estamos falando de número que não é mau, mas estou falando em termos de qualidade. Não sei se os irmãos me entendem esta manhã. Estou falando de qualidade. Pessoas verdadeiramente compromissadas, em que o pastor ou os anciãos conhecem aquela pessoa e não um número de pessoas e nem sabem quem é o A, o B. E eu considero isto errado. Mas reparem que isto leva a um problema muito grande. Leva a pessoas meramente frequentadoras de cultos e de reuniões. Se eu perguntar aqui aos nossos responsáveis se é isso que é a prioridade da igreja, eles vão dizer, não é isso que é a nossa prioridade da igreja. Nós não queremos meros frequentadores ou ter uma panóplia de membros que nós não conhecemos e que nem aparecem muitas vezes quando nós mais precisamos ou quando nós precisamos do seu apoio ou da sua mão. Não os encontramos. Não sabemos onde é que eles estão. Então, este é um grande problema, muitas vezes, das igrejas em geral. E sabem, amados irmãos, em geral, a nossa evangelização, ela visa o quê? Tirar o homem, a mulher, de onde? Do pecado, do mundo. Amém? Concordam comigo? Sim? É uma prioridade aqui em Águas Santas, é falar do Evangelho de Cristo, as boas novas, para retirar, que falamos na última vez que eu estive aqui no púlpito, falei a importância de tirar as pessoas do pecado, o lamaçal do pecado, e não o contrário, não serem os crentes que conhecem a palavra do Senhor e ir para o mundo, não é? Eu digo mundo, não é que o mundo seja completamente mau, mas é para o mundo
do pecado, o mundo, o lamaçal do pecado, não é? Nós vivemos no mundo e temos que servir onde vivemos, onde estamos, também na igreja local, na localidade, no local da igreja local, nós temos que servir a nossa comunidade. E, amados irmãos, eu quando estava a meditar na palavra do Senhor, eu queria entender isto. Tirar o homem do mundo, mas não podemos esquecer, agora não me entendam mal, nós temos que devolver, quando a pessoa de Cristo, temos que devolvê-lo ao mundo. E aqui vamos dividir, não ao mundo, lamaçal do pecado. Quer dizer, o mundo para o meio social. Temos que enviar as pessoas formadas, capacitadas para falar de Cristo. Homens, como diz a palavra do Senhor, e mulheres que manejam bem a palavra do Senhor, eficazes. E então, o devolvê-lo ao mundo não é em qualquer circunstância. Nós estamos também aqui para ser um reflexo de Cristo, para ajudar a sarar feridas espirituais, sarar feridas profundas, mulheres viúvas, homens e mulheres que estão passando por alguma doença, e aqui que a igreja tem um papel, eu diria, fundamental e social. É este o papel fundamental e social. Muitas vezes estamos preocupados em criar grandes ministérios, mas isto devia ser nossa declaração de missão no dia a dia. Não é preciso fazer grandes planos nem grandes projetos. Não sou contra a planificação, nem criar um projeto social, mas tem que começar logo de raiz. Quando a pessoa aceita Cristo, tem que assumir que eu fui sarado, eu fui ajudado, algum irmão me deu a mão, deu do seu tempo para me falar de Cristo, e agora tenho que começar eu a dar a mão a outros. E é assim que funciona. Então, nós temos que entregar ao mundo pessoas como, amados irmãos. Deixo esta questão, não é retórica, eu vou responder. Mas como é que nós temos que libertar estas pessoas que recebem a Cristo? Depois, devido a uma vida de pecado, as pessoas têm que chegar ao mundo como? Renovadas, amados irmãos. Transformados com novas convicções e um novo padrão de vida. Não funciona se a pessoa voltar igual. Vai dizer, então, onde é que está o poder de Deus aqui? Aquela pessoa que aceita verdadeiramente a Cristo, ela vai com um novo padrão de vida para o mundo e ela vai, obviamente, convencer pelo Santo Espírito de Deus as pessoas à sua volta. Este é o pensamento que transparece na carta de Paulo aos Efésios. Nós vemos no versículo 1, desde o versículo 2, 3, nós paramos que na palavra em Efésios, a palavra de Deus, ela transparece isto tudo. E nos obriga a vivermos uma nova conduta perante a sociedade. E isto significa o quê, amados irmãos? Que a igreja tem que repensar. Eu diria, temos que continuar todos os dias repensando a nossa atuação na sociedade. E reparem que eu não estou dizendo mudar os padrões da palavra do Senhor ou mudar os estatutos do Senhor. As pessoas confundem. Nós temos é que ser sábios e astutos como alcançar as pessoas à nossa volta. E é aí que muitas vezes nós falhamos. Nós não repensamos, não refletimos, achamos que vale tudo. Não vale tudo, amados irmãos. Temos que nos precaver, temos que estudar a palavra do Senhor com fervor, temos que nos apresentar às pessoas santos e agradáveis. Então, um instrumento de transformação da realidade social e espiritual só funciona quando verdadeiramente a pessoa está no mundo, saiu do mundo por Cristo e entra no mundo com um novo padrão, uma nova mentalidade e com convicção para servir a Cristo e na grande seara. Vamos ler em Efésios, vamos agora meditar e refletir na palavra do Senhor. Jesus vem e o tempo urge, amados irmãos. Vamos ver aqui em Efésios capítulo 5 e vamos ler do versículo 14 ao 16. Efésios capítulo 5 e vamos meditar na palavra do Senhor. A palavra maravilhosa que Deus tem para nós esta manhã. Uma palavra que se renova nos nossos corações todos os dias. Maravilhosa palavra, transformadora. Então, Efésios capítulo 5, versículo 14 ao 16 diz assim: pelo que diz, e agora, desperta, tu que dormes. Vocês despertaram? Acordaram? Sim? Viram? Foi a palavra de Deus. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede, não é? Vejam, prudentemente como andais, não é? A palavra do Senhor diz, vê como é que andas, não como necios. E necios sabem o que é que significa? Vai ser mais um conceito, uma palavra que a Silvia vai aprender. Sabes o que é necios, Silvia? Pronto, necios significa ignorante, como um tolo.
É mais uma palavra assim difícil, mas é isto que significa. Não andes como um tolo, como uma tola, como um ignorante. Procura não ser como néscio, mas como, olhem a palavra do Senhor, mas como sábios. Não como néscios, mas como sábios. E o versículo 16 diz ainda, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Amados irmãos, com o avançar da idade, não é, Isabel? Com o avançar da idade, não é? Também para a Sara, ali para trás também, para aquela nossa irmã. A verdade, o tempo ele passa. Passa ou não passa? Passa. Não reparam com o avançar da idade, mais uma rugazinha, não é? Mais um dente postiço, ou de cerâmica, para quem tem possibilidades, porque é caro, se não deixa cair. E o tempo vai passando, não é? Como a Bíblia diz, como a erva do campo, que ela brota e seca rápido. Como a nuvem que parece tão bonita e de repente, olha, aquela nuvem parece até um elefante, sim, passou. Já não há uma nuvem igual. E o tempo ele passa. Então, amados irmãos, a maneira como tratamos este assunto, hoje vou ser muito breve, mas creio que o Santo Espírito de Deus, ele pode tornar um assunto breve, mas de uma forma, torná-lo eficaz. A maneira como tratamos este assunto, amados irmãos, de servir o outro, até porque o tempo ele urge, tem levado crentes evangélicos a dividirem-se entre grupos. Estamos a falar agora dos evangélicos, estamos a falar, nós, não importa sermos mais ou melhores evangélicos, mas nós somos, nos identificamos como evangélicos. E a verdade é esta, e com orgulho o digo. Claro que muitas vezes tenho um bocado de receio, porque infelizmente há muitos lobos no meio das ovelhas, não é? E infelizmente, quando nós vamos aos evangélicos, muitas vezes, olha, mais outro evangélico, ou seja, é um silogismo. Ora, se um fez uma asneira, logo todos são culpados. E é isto que acontece na sociedade portuguesa. É que vocês ouvem a palavra evangélico, têm que ter cuidado e sentido. Eu não tenho vergonha de dizer isto. O reino de Deus, e glória a Deus por todos os ministérios, todas as pessoas que ajudam os outros, porque eles ajudam os outros e muito bem, não é? Mas muitas vezes sempre em espera em algo em troco, e eu falo algo em troco, em euros, não é? Mas a verdade é esta, dizem-se evangélicos também, são todos evangélicos. Mas se der jeitinho de dizer que são espíritas, também são espíritas. Portanto, são tudo. Nós não. Nós somos de Cristo. Nós somos evangélicos, mas somos de Cristo primeiro. É isto que é importante dizer às pessoas. Eu tenho orgulho de ser evangélico porque eu prego a Cristo. E quando alguém disser que é evangélico e não pega a Cristo, então eu deixo de ser evangélico. O problema é que as pessoas esquecem o que é dizer evangélico. Alguém sabe dizer sabe dizer qual é o significado de evangélico? Vem de? Estuda o Evangelho. Não é? Amém? Que estudam o Evangelho, não é? Portanto, só podem dizer aqueles que estudam o Evangelho, que percebem o Evangelho e que aceitam a Cristo, podem dizer que são verdadeiros evangélicos. Não é só para pertencer a uma igreja evangélica que é evangélico. Ok? Pronto, já está bem feita a definição. Então, amados irmãos, um assunto que eu não me canso também de falar, amados irmãos, eu creio que nunca falei aqui, mas é termos noção que enquanto crentes, e eu dou glória a Deus pela obra, pelos projetos das igrejas que estão fazendo trabalho social pelos outros, mas temos que nos preocupar quando essas igrejas, no geral, pregam um evangelho só espiritual. E eu preocupo-me. Os irmãos podem perguntar, Trajano, mas então não é vão ser uma igreja espiritual? É. Nós não falamos no início e toda a gente concordou que fé, ser espiritual, é igual a ajudar o outro. Fé em ação é sermos seres crentes em Jesus sociais, que ajudamos os outros. Mas há igrejas que só se preocupam em pregar, em envolverem-se em questões sociais. Nada, não existe. Portanto, é só o ato simplista de dizer, aceitas a Jesus? Pronto, já está tudo feito. Não precisas cuidar da irmã Fernanda, não precisas cuidar da Isabel, não precisas cuidar da Ana, não. Cada um é por si. O importante é aceitar a Cristo e ficar bonito na imagem. Mas não é assim que funciona. É bom dar o passo a aceitar a Cristo. Mas agora vou dar outro exemplo. Também é errado as igrejas pregarem só o evangelho social. É tão importante ajudar os outros, é tão importante preocuparem somente com os problemas sociais, que omitem a necessidade, amados irmãos e irmãs e amigos,
de uma conversão real que transforma a natureza do homem. Envolvem as pessoas em atividades sociais e filantrópicas. Não se preocupam de dizer que tu tens que reconhecer que és pecador ou pecadora e tens que aceitar a Cristo. Não funciona ao contrário também. Portanto, a fé sem obras é uma fé morta. Mas também começámos ao contrário. Eu faço, como é que muitas pessoas dizem no mundo? Eu faço coisas boas. Esse professor dizia-me, Trajano, mas eu também sou cristão. Não preciso de ir à igreja, não preciso de aceitar a Jesus. Eu faço tantas coisas boas, faço tantas ações boas. Eu falo tão bem com os meus alunos. Eu ajudo dentro da minha possibilidade financeira, pessoas pobres. Eu acho que isso é ser cristão. Errado. Há muitas igrejas funcionando assim. É errado. Temos que levar as pessoas primeiramente a reconhecer que são pecadoras e depois a ação dessa conversão tem que ser a ação social, tem que ser servir o outro. Está bem? E não estou falando de projeto social, estou a falar o estilo de vida. Sabem que isto é um estilo de vida. Não pode ser só, meramente, uma ida à igreja. Tem que ser, isto é um estilo de vida que eu aceitei. É um estilo de vida. Amados irmãos, agora aquilo que eu considero, e com certeza os irmãos vão concordar também, aqueles que entendem o Evangelho como um todo, a igreja que modifica o homem na sua natureza, na sua totalidade, e espiritualmente mais social, através de uma verdadeira conversão, para que este possa influenciar verdadeiramente as pessoas à sua volta. E muitos irmãos ainda perguntam, mas como é que é possível, irmão? Os irmãos conseguem, porque aquele irmão, o irmão Serfim dá bons estudos. O irmão Trajano até toca aí um bocadinho de guitarra, o Rubem também toca bem, mas eu não sei nada disso. Mas vocês acham que é só pelos talentos que as pessoas chegam lá? É pela tua atitude, pelo estilo de vida que tu vives, que influencias. Tu já estiveste num café ou estiveste numa aula em que as pessoas saem e dizem assim, tu tens uma alegria diferente. E digam, amados irmãos e irmãs, é preciso, para ter uma alegria, a alegria de Cristo, a alegria da salvação, é preciso ter alguma formação, ou saber tocar algum instrumento, ou saber pregar melhor, ou menos bem. É o estar no café, é não estar em casa, quando há um atrito entre a família, e falo para mim, que às vezes tenho dificuldade. Muita dificuldade em aceitar certas coisas, muitas vezes em família. E gosto de ter uma palavra a dizer. Às vezes digo as coisas torpes, mas também sei quando erro. Olha, eu peço perdão, Senhor, ajuda-me a não voltar a acontecer. Mas às vezes acerto. Muitas vezes acerto, porque Cristo está em mim e Deus nos clarifica. E nos dá sabedoria, na altura certa, no modo certo, no momento próprio. Agora reparem, onde vocês estão, as pessoas têm que sentir que, uau! Que alegria, que pessoa positiva, que pessoa maravilhosa. E eu digo positiva porque nós temos que ser positivos. E a partir daí, o meu positivismo vem de Cristo, não vem de reikis, nem de filosofias carnais. Esta alegria vem de Cristo. E quando alguém me pergunta, eu não tenho vergonha de dizer, você é tão diferente. Pessoal, eu tenho Cristo. E às vezes estamos em aulas já à distância na universidade e as pessoas estão 50 pessoas a ver e digo, você é tão diferente. Sou de Cristo. Não tenho vergonha de dizer, mas é Jesus, a alegria de Jesus em mim. Não é? E é isto que faz acontecer verdadeiramente as pessoas quererem mudar e ser igual. Agora, quando o crente passa somente, como os brasileiros dizem, queixume. Também temos nossos problemas. Eu às vezes digo, cuidado que o diabo, ele anda aí, ele usa as potestades para ouvir todo o queixume, tudo ele aproveita para quebrar o crente, amados irmãos. Ele aproveita qualquer frinchinha, qualquer deslize para te atacar naquilo que tu estás mais sensível. Agora repara, amado irmão, se o crente passa, está no café, está no trabalho, que vida é esta? Só me acontece a mim, não sei o que mais. As pessoas vão dizer, olha, eu não quero ser como esta pessoa, nem de perto nem de longe. Diz que é de Jesus, mas se ela é assim, todos lá na igreja devem ser assim. Não é isto que Jesus faz. Jesus faz diferente. Nós podemos ter os problemas, nós podemos ter as nossas ansiedades, nós podemos ter as nossas dívidas, que convém não ter dívidas, que não é bom. Mas o que acontece é o seguinte, é como enfrentamos esses problemas, essas situações menos boas. E acredita que tu em tua casa, na tua família,
Tu tens que ser o exemplo, a mediação entre o problema de uma pessoa e de outra. Tu tens que ser a resolução do problema. E a resolução do problema porquê? Porque tu tens Cristo. Tu não podes fazer parte do problema nem aumentar o problema. Tens de ser aquele que diz assim, vamos parar. E eu disse no início, Jesus vem, o tempo urge, o tempo passa. E vamos olhar para trás e dizer, pai chateado com mãe, filha chateada com pai, não se falam há anos, vão à igreja, estão a louvar ao Senhor, mas não se falam, um irmão com uma irmã, marido e mulher, não se falam, mas vão à igreja, estão cantando, estão orando. E é por isso que não funciona. Amados irmãos, temos que ser eficazes. E temos que ser sábios e olhar para trás assim, mas eu não... Mas porquê que... Agora estou findando a minha vida, porquê que não resolvi aquilo naquela altura? Porquê que não aproveitei para perdoar? Porquê que não aproveitei para dizer que amava? Vocês sabem que há irmãos na fé que confessam, muitas vezes no final da vida, que nunca pediram perdão à esposa, que nunca se perdoaram eles próprios. Irmão para irmã, que eu nunca perdoei a minha irmã porque ela fez-me qualquer coisa no passado, eu nunca mais esqueci. E andamos assim nas nossas igrejas locais. Esta é a realidade. Deve ser uma amargura de coração tremenda. E por isso que nós não conseguimos transparecer para os outros a eficácia de Cristo. Porque Cristo, Ele é eficaz. Amém? Amados irmãos, eu estou quase terminando. Eu queria dizer que tem sido bom olhar para trás, e temos comentado na liderança muitas vezes, que de facto há coisas muito boas a acontecer. Mesmo com esta calamidade, há coisas boas a acontecer. Vamos ver também, de uma forma positiva, o que era, já não é agora. Há coisas a acontecer maravilhosas na igreja local, e agora falando mais em termos de Águas Santas, há muitas coisas a melhorar, com certeza. Cada um de nós temos que ajudar, porque as pessoas têm uma ideia, uma tendência de achar que as lideranças têm que, desculpem, levar o barco sozinhas. Mas digam-me uma coisa, um capitão de um barco consegue levar, não é? E o capitão é Cristo. Mas o grumete principal, não é? Que agora vamos dizer a liderança, conseguia levar um barco com muitas velas, sem os marinheiros limparem o convés, porque senão aquilo seria um bufador tremendo. Não é? Eu ali para os céus, um barco como tens lá em casa, aquele com velas, se fosse verdadeiro, achas que um homem ou dois conseguia andar para a frente? Não. Então é isto que Cristo precisa de todos nós. A liderança precisa de todos nós. E então a igreja tem procurado um equilíbrio entre o espiritual e o social, mas precisa de todos nós. E então nós temos que procurar o equilíbrio colocando a nossa fé em ação, e a ação social tem que ser a preocupação pelo outro em todas as suas dimensões. Se nós, enquanto igreja, achamos que aquela irmã, eu já ajudei, pronto, uma ajuda financeira. Mas, irmão, o que quer, se calhar, é um conforto, ou uma visita ao seu domicílio, e simplesmente há alguém calado, ouvir, escutar o que a irmã tem para dizer, ou para desabafar, porque se calhar não tem mais ninguém para falar. E muitas vezes estamos mas eu já ajudei naquela área. Mas nós temos que ajudar o crente em todas as dimensões, de uma forma sábia, remindo o tempo, não é? Não digo de qualquer maneira. Mas por isso que Deus capacitou homens e mulheres de Deus, sábias, com discernimento, para saber o que é que os irmãos precisam mais ser ajudados. Mas não podemos dizer, só naquela área já ajudou, a igreja já ajudou. Portanto, é o problema daquelas igrejas que só pensam com os euros, não é? Já ajudamos aquela irmã com alguns euros, e isto está resolvido. Não, falta esta componente também de irmos presencialmente, dar do nosso tempo a esse irmão ou a essa irmã que mais precisa. E, amados irmãos, eu queria dizer que é neste terceiro grupo que nós temos que nos posicionar. Já creio que todos concordam, ou devíamos concordar, e desejamos ser a igreja que fala à alma, sem se esquecer do corpo, que está sensível aos problemas sociais e espirituais que afligem Águas Santas e Portugal, amados irmãos. Quando estava a escrever no teclado, eu disse, eu fico tão motivado, eu tive ir acalmando, parando, podíamos falar tanto sobre esta área de colocação da fé em ação. Mas como igreja, amados irmãos, do Senhor, nós fomos verdadeiramente chamados para a ação social e efetiva. Porém, não é um caminho fácil.
há fatores que impedem muitas vezes, fatores espirituais. Eu tenho dito muito a Silva, temos até falado, falo para a Silva, temos falado muito com a Silva, que há uma guerra espiritual que nós não vemos, tremenda, a querer arrebatar. Ela que aceitou a Cristo, deu passo a aceitar a Cristo. E estava muito feliz, olha, mas feliz, mas com sabedoria, porque o diabo vai querer derrubar, porque o diabo não está interessado em derrubar aquele que não é de Cristo. Ele está interessado em derrubar aquele que se interessa pela obra de Deus. É esse. E por isso vocês perguntam assim, mas porquê que está a acontecer isto na minha vida? Agora que aceitei a Cristo, estou pregando, estou falando, estou entregando folhetos, porquê que está acontecendo isto na minha vida? Então, e tu não sabes porquê que está acontecendo ainda? Ainda não descobriste? Eu fico estupefacto quando crentes com muitos anos, crentes no Senhor, que eu vejo e conheço há muitos anos, porque isso não quer dizer nada, aos muitos anos, não é? A pessoa pode nunca ter aceito a Cristo. Eu estou dizendo, como é que há crentes que dizem ter aceito Cristo e ainda perguntam, porquê que isto vem à minha vida? Porquê que aquilo? Porque o diabo está tentando aquele que verdadeiramente importa derrubar. E eu costumo dizer, está-te a acontecer isto. Agora, eu estou a falar para a Bárbara. Imaginemos que está com um problema grave a Bárbara. Eu digo, Bárbara, porque estás a fazer as coisas certas. Há coisas que acontecem na nossa vida porque estamos verdadeiramente servindo a Cristo. E o diabo, ele não quer. Ele quer te destruir e vai arranjar todo o modo, todas as maneiras. Mas nós estamos selados pelo sangue de quem? De Jesus. Pelo sangue de Jesus. Nós estamos selados. Por isso eu disse, Sílvia, não te atemorizes. A minha casa apareceu, desculpa, não vou entrar por nós, um problema qualquer, és tu que vais fazer parte da mudança. Porque tu foste selada, se aceitaste verdadeiramente a Cristo, em Filipenses diz que a obra do Espírito Santo começando, ela jamais termina. Mas tem que começar a obra do Espírito Santo. E então aí está selada. O diabo, eu costumo dizer, é quase como um filme de Hollywood. Ele sente que há aqui a presença de Deus, ele foge a 7 pés. As potestades nem se atrevem a tocar. Não venham com coisas. Mas eu sou crente em Jesus e a minha casa está... Eu sou crente em Jesus e peço, Senhor, protege o meu lar, protege a minha casa. Não permitas que mal algum inflija um familiar meu ou uma criança minha. Que o teu Santo Espírito, Deus, seja aqui tão potente, porque nós estamos selados. Mas nós temos que buscar, amados irmãos. Temos que pedir ao Senhor, Senhor, continua a proteger-me, porque os tempos cada vez são piores. A guerra espiritual está feroz. Não é? Mas ele não vai abalar a igreja de Águas Santas, pai, não? Não vai. Estamos selados por Cristo, amém? Não vai. Já muitas coisas vieram, já estou cá, não parece, estou há 7 anos aqui, já muita tormenta veio, já muitas situações, e nós estamos aonde? Aqui. Não é? E aquela pedra, eu não estava a entender o significado de uma pedra que está ali atrás, a pedra que é, que é Jesus, que é a rocha. Essa ninguém quebra. Nem a onda do mar consegue derrubar, não é? Porque ela não está alicerçada na areia. Esta igreja não está alicerçada na areia, mas sim na rocha. Para os irmãos que partiram rocha, está mesmo alicerçada na rocha esta igreja, não é? Eu vi fotos, estava em Lisboa, não me pude jogar, estava longe, mas eu vi as fotos e tinha aqui grandes calhaus. Não é? Por isso que dizem que no Porto, no Norte, há muitos calhaus, mas aqui tinha pedregulhos. E então nós estamos, agora espiritualmente, nós estamos alicerçados na rocha que é Jesus. Amados irmãos, só para concluir rapidamente, nós passemos uma igreja santa e responsável, eu sugiro que temos de ser fiéis à palavra de Deus sem experiencialismos subjetivos, sem perder tempo. Mas quero-vos dizer que, amados irmãos, o que impede de realizar as nossas responsabilidades, de colocar a nossa fé em ação, amados irmãos, perdoem-me, eu enunciei algumas. Os irmãos poderiam ter mais, os irmãos da liderança devem saber de mais situações que impedem nós colocarmos a nossa fé em ação. E eu encontrei na minha mente alguns, que é falta de compromisso dos crentes. Eu falo num panorama geral, as igrejas sofrem por falta de compromisso dos crentes. Depois também um segundo ponto que me veio à mente é falta de conversão verdadeira. A conversão não pode ser só baseada, a emoção é importante, mas não pode ser só baseada na emoção. A emoção ela pode nos transportar, mas depois para a alegria verdadeira, para a conversão verdadeira, não é? Que dá a alegria verdadeira. Passa da emoção, passa para algo que é o amor verdadeiro. E esse amor não apaga mais, não é? Depois o fanatismo religioso, amados irmãos. Há pessoas que são fanáticas pelo domingo. O domingo é que é importante. Até há muitas vezes chegar a casa
e dizer ao vizinho, olha que eu hoje já fui à igreja. Até fui lá 2 vezes à igreja hoje. E depois também há aquelas pessoas que vivem num tradicionalismo recorrente. Sempre fiz assim, nunca me disseram que era para fazer o contrário. Eu sempre fiz assim, todos os anos eu fiz assim. Não vêm agora dizer que é para fazer assim. Portanto, isto é uma religião que nós chamamos secularizada, tradicional. Encontramos noutros movimentos que eu não vou aqui enunciar. Demasiada ocupação e esforço em atividades vazias e improdutivas. Porquê é que a liderança aqui se reúne e os irmãos estão em casa e a liderança vem aqui à meia da semana, muitas vezes à noite, e está falando? Para quê? Para não cairmos nesta tradição ou em atividades que é, desculpem lá, para encher saco. Nós não estamos aqui para encher saco. Todos da liderança têm responsabilidades, têm filhos, têm esposas em casa e vêm cá porque amam a obra do Senhor e amam os crentes, amam os irmãos e as irmãs. Porque senão, cada um continuava as suas vidas, vinha cá pregar, faziam, bonito, e parecia bonito, umas músicas, mas não é isso que nós estamos aqui fazendo. Nem é isso que nós queremos. Nós queremos, tudo que fazemos para o Senhor Jesus tem que ser pleno de esperança, de fé verdadeira, e tem que ser produtivo. Tem que produzir frutos nos crentes. E também depois termino com um outro problema que leva a impedir também realizarmos as nossas atividades, vamos dizer assim, colocar a nossa fé em ação, que é o crente que só pensa que vir à igreja é suficiente. Portanto, aqui voltamos novamente a falar que é importante onde tu estás, seres tu, no meio da tua família, no meio do teu trabalho, no meio do café, diria, seres tu o foco de Jesus, o reflexo de Jesus, e não o contrário. Eu queria só terminar lendo Tiago, capítulo 1. E a palavra do Senhor, desculpem, nós vamos abrir, porque ela também é clara e nos ajudará com certeza a entender melhor. Tiago, capítulo 1, versículo 26 ao 27. Tiago, capítulo 1, versículo 26 ao 27. E diz assim a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 26 ao 27. Vamos meditar então na palavra do Senhor. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta. Olha, reparem agora. Uma das exortações, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Eu ainda gostaria de ler com os irmãos, capítulo 2 ainda de Tiago, logo lá à frente, capítulo 2, e vamos ler no versículo 14 ao 17. Os irmãos estejam atentos, aqueles que não conseguiram abrir, e ouçam o que diz a palavra. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé? Que aproveita. E não tiver as obras? Porventura, é a fé que pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e estiverem com falta de mantimento cotidiano? Até o meu filho concorda. É o meu filho concorda. Em versículo 16. E algum de vós lhes disser, ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos, e não derdes as coisas necessárias para o corpo, que aproveito virá daí. Versículo 17, para terminar. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. É a palavra do Senhor que diz, não é o irmão Trajano. Não é. É a palavra do Senhor que diz. Então, amados irmãos, em modo de conclusão, para sermos uma igreja santa e responsável, vou-me novamente dizer, sermos fiéis à palavra do Senhor. Sem perder tempo. Nós vimos para o Senhor. Ele passa como a erva do campo, como a nuvem do céu. Preocupar-nos mais uns com os outros. E sabem porque eu estou com isto, falando disto, porque nós sabemos isto, já ouvimos muitas vezes aqui. É também para as pessoas que estão lá em casa. Muitas pessoas que têm que se preocupar mais com os outros. E muitas vezes o estar na igreja também é uma demonstração que nos preocupamos uns com os outros. A redescoberta e o exercício fiel dos dons espirituais. Colocar-se à disponibilidade da liderança para servir. Olha, vou dar um exemplo do Ministério de Multimédia, que eu não me canso muitas vezes, irmãos, abençoado ministério, abençoadas horas que vocês perdem
uns computadores, porque eu sei o que é estar num computador e há um problema e estar a descobrir a resolução desse problema. São horas, muitas vezes, amados irmãos. E acreditem que este ministério da igreja, apesar de estar ali atrás, tão mais importante, muitas vezes, que estarmos aqui no púlpito, é que eles estão a levar a mensagem longe e estão a ser influência para os que estão em casa. Portanto, nós devemos honrar quem merece honra. E os irmãos, digam, irmão Hugo, irmão Igor, Pedro, e a liderança que permitiu que este ministério tivesse liberdade para servir na igreja, não é? Que há igrejas que simplesmente não permitem. Mas a visão que a igreja teve para este ministério, glória a Deus pelo vosso trabalho, muito grato estou, e Jesus muito mais pelo tempo que vocês têm disponibilizado para este ministério da multimédia, têm levado Cristo. Quando eu vejo para um vídeo que tem 10.000 visualizações, um vídeo que tem 9.000 visualizações, eu não acredito que em 9.000 pessoas não haja uma que não tenha fechado os seus olhos e ter dito, eu ouvi a palavra do Senhor, não por ser de águas santas, mas ouvi a palavra do Senhor, entendi, e agora eu quero ser de Cristo. E agora está servindo, seja em África, no Brasil, seja onde for. E nós estamos a ser influência. Glória a Deus por este ministério também, que a igreja deu liberdade para servir e está servindo com fidelidade a Cristo. Adquirir uma maior visão social, amados irmãos. Agora para nós, temos que adquirir uma maior visão social para não batermos de frente com a fé sem obras é morta. Nós não queremos ter uma fé morta. Então, preocupemos-nos com os problemas sociais que nos cercam e, finalmente, as barreiras que a igreja está enfrentando. Então, a igreja que se envolva mais, contrariando as trevas, de uma forma social e uma forma espiritual responsável. Muitos de vós estão lutando espiritualmente sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Muitas vezes dizem, eu falei de Cristo, mas eu não sinto apoio. Pede apoio. Deves pedir apoio ao irmão com mais capacidade. Irmão, por favor, o irmão, vamos combinar um tempo oportuno, dentro da disponibilidade do irmão. Eu não gosto de dizer agenda, porque não devemos muito falar na agenda. Que a gente, se fôssemos para a agenda, toda a gente tem responsabilidades e afazeres. E as mulheres estão em casa, e quando chego e beijo a roupa lá no monte, eu não queria estar no lugar da minha esposa, porque eu tento ajudar, mas a roupa realmente não me sabe. Vou fazendo as caminhas, vou lavando a louça, vou fazendo a Silvia é prova. Eu cozinho, faço algumas coisinhas, mas o importante é que toda a gente tem a fazer. As mulheres, então, em casa, têm muito também. Mas é uma irmã que pede ajuda. Tenho aqui uma pessoa que eu não consigo esclarecer. Então, não vamos deixar essa pessoa sair de casa da pessoa ou da igreja sem esclarecer. Então, vamos aqui tirar 5, 10 minutos da nossa vida para levar alguém aos pés de Cristo. Então, tu não estás sozinha. Se não manejas bem a palavra do Senhor, então pede ajuda para que possamos realmente levar essa pessoa que está com dificuldade espiritual ao entendimento. Amém? Devemos ser assim. Então, só assim a igreja será verdadeiramente sal e luz neste mundo. Amém, irmãos? Eu queria esta manhã simplesmente repetir muito daquilo que nós já sabemos. Mas eu costumo dizer que quando vou ao médico, e no outro dia fui ao nutricionista ao ginásio, e vamos já terminar, fui ao ginásio e o nutricionista disse, doutor Jane, você anda a comer muito pão. Você tem que reduzir. Eu disse, doutor, eu sei, eu tenho conhecimento, pronto, há uma coisa de saúde, e sei que não é bom. Mas você então precisava de ouvir. Olha, se calhar precisava de ouvir, porque a mulher é de nutrição, agora é formada em nutrição clínica, mas é minha esposa, é cúmplice. Quando está a dizer, outra gente, tu tens que reduzir o pão, olha que eu não vou comprar mais pão, tens que reduzir o peso. E tal. Porquê? Porque uma pessoa, em um momento mais de ansiedade, a comida torna-se um bocadinho sacia essa ansiedade. Mas é um engano, porque leva-nos a um desequilíbrio. Eu não estou assim tão gordo, eu também não é assim, eu estou só a usar como comparação. Mas a esposa, ela fala e eu não ouço. Porque não é por mal, mas é porque é uma nutricionista em casa, mas eu não... Mas é cúmplice, é minha esposa. Eu até penso, ela quer poupar uns tostões, se calhar, para não gastar no pão, mas não é. É para o meu bem. Mas foi preciso uma médica nutricionista no ginásio dizer, você está mal. Você tem que mudar o seu padrão alimentar. Você come as coisas certas, mas come em quantidades desmesuradas. E eu sou doutor, eu sabia. Então você precisava de ouvir. Muitas vezes precisamos de ouvir, mais uma vez, para podermos realmente ficarmos sensíveis e dizer assim, realmente eu precisei de um puxão de orelhas. Isto, amados irmãos, isto não é um puxão de orelhas, isto é um agarrar irmãos. Vamos despertar, pôr a fé em ação. Amém? Que Deus abençoe, que Deus vos dê uma semana de paz, uma semana de vitórias, está bem? Em nome de Jesus. Amém?
Vamos então ficar mais uns momentos de pé e vamos terminar com esta música. Portanto, Deus
os nossos anúncios normais, quarta-feira, reunião de oração, e próximo domingo, reunião 9 e 10h30. No último domingo, dia 29, se não estou em erro, na mesma com 2 reuniões, mas um bocadinho mais especial, porque vamos fazer o aniversário da igreja aqui local. Não sei se houve algum aniversário esta semana, se não, a semana está terminada.